Fala, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre o Metric Bit. Mas o que é o Metric Bit então? Basicamente, o Metric Bit é um dos bits da família ELK Stack. Aí você me pergunta, mas o que é o ELK Stack? Ou Elastic Stack, como alguns conhecem? O ELK Stack é a junção do Elasticsearch, que é um mecanismo de busca e análise distribuído, Logstash, que é uma ferramenta para processamento de dados, Kibana, que é uma ferramenta de visualização dos dados. Essas três soluções ela formam o ELK Stack, ou até mesmo Elastic Stack, como alguns preferem chamar. Tá, mas e aí o Metric Bit? Onde ele fica nesse caso? O Metric Bit ele é da família dos bits. Os bits são leves agentes que recebem esses dados, capturam esses dados e logo ele envia ou para o Logstash ou para o Elasticsearch. A gente vai ver essa configuração mais para frente. Cada bit ele é projetado para uma finalidade diferente. Temos aí o File Bit, Audit Bit, o Metric Bit, que é o que a gente vai falar aqui agora, e são vários outros que você pode pesquisar depois. Tá, chega de teoria e vamos dar uma olhada, mas beba água. Olha só, hoje eu vou mostrar aqui a configuração do Metric Bit, como configurar o Metric Bit direto no Elasticsearch, como você vai configurar os dados de coletas, pesquisa dos logs no Discovery via Kibana. Vou mostrar aqui como criar um dashboard. Vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é o manual de configuração e instalação do Metric Bit. Aqui abaixo você vê um dashboard com alguns modelos que eles oferecem como exemplo, né? Coleta de CPU, memória, o load da máquina e aí vai. Porque tem várias opções que a gente vai ver já já. Aqui embaixo é como instalar em cada sistema operacional diferente. O Linux, né? O pacote RPM. Aqui no Windows também tem a configuração. Então assim, é bem simples, a gente vai ver aqui como é feito, né? Logo abaixo você vê aqui também uns comandos que eles pedem para executar aqui no ambiente Linux, para listar os módulos e por aí vai. Mas vamos aqui para a prática aqui que a gente já vai ver esses passo a passo de como instalar e configurar. Então galera, aqui a gente está na nossa máquina Linux, né? Esse aqui é um Oracle Linux. Eu vou mostrar para vocês a configuração, porque esse aqui já foi feita a configuração do Metric Bit. Então, vim, etc, Metric Bit. No caso desse aqui, a primeira configuração de conexão é o metricbit.yaml. Aqui na nossa configuração ela é bem simples, tá? A gente vai mostrar como que ele foi configurado diretamente para o Elasticsearch. Então, a gente descendo um pouco mais aqui, você vai ver a opção do Elasticsearch. A gente deixa essa opção habilitada aqui, porque ele faz a conexão com o Kibana para poder enviar novos dashboards. Depois a gente vai ver isso aqui em outro momento, tá? Mas a comunicação que ele envia os logs é no outputs aqui do Elasticsearch. Então, todos que estiver abaixo daqui vai estar como outputs. Esses outputs eles fazem envios daquilo que você vai fazer as conexões. No nosso caso aqui o Elasticsearch. Então é só colocar o IP do servidor, a porta, né, que por padrão é 9200, e no nosso caso, como o Elasticsearch ele é autenticado, a gente coloca aqui a nossa senha, uma senha fictícia. No caso que eu configurei aqui do Elasticsearch foi essa senha, esse usuário e senha aqui abaixo. Finalizou isso aqui, nesse arquivo de configuração é só. Se você quiser fazer a configuração para que ele seja enviado para o Logstash, é aqui que você faz as configurações também. Aí, a critério de cada um. Se já tiver o protocolo HTTPS autenticado, aí você vai fazer as configurações aqui do HTTPS. É bem simples esse arquivo de configuração. Vamos para o próximo aqui agora. Já aqui no nosso arquivo vim etc metric bit, metricbit.referências, né, que é o references.yaml, você pode editar ele. É nesse arquivo de configuração que a gente vai moldar tudo que a gente quer que faça as verificações na nossa máquina. Ele por padrão, ele tem aqui o auto-discover, né? Ele vai fazer o auto-discover em alguns padrões aqui, mas normalmente eu deixo isso aqui comentado. Eu vou listar abaixo somente o que eu quero que ele colete. Descendo um pouco mais aqui, é onde fica o System Modules. Esse System Modules ele vai fazer a coleta de CPU, load, memory, network, os processos da sua máquina. Se você quiser verificar também o File System, você pode desmarcar essa opção aqui.
Agora, o que você não quer que ele colete é só deixar comentado que ele não vai fazer nenhuma coleta nesse momento. Se você olhar o arquivo um pouco mais abaixo, você vai perceber que ele tem várias aplicações que ele consegue conectar e fazer as coletas de dados. Ó, iFlow Modules, Apache, AWS Modules. Aqui você pode olhar o arquivo depois que você fizer a instalação na sua máquina até o final, mas são muitos módulos. Tem aqui Nginx, Docker, então cada um ele vai pedir uma configuração específica. E se você deixar isso aqui tudo desabilitado e já tiver algum aplicativo que seja compatível com ele, algum software que ele faça essa coleta aqui, que ele já conecte aqui para o padrão, ele vai coletar também automaticamente, tá? É só tiver desmarcado as métricas deles aqui. Então, olha aqui que interessante. Ele consegue fazer essa coleta do container do Docker, CPU, disco, os eventos, imagem, memória, rede. Ele conecta por inteiro um container. Então, assim, esse MetricBit ele é muito interessante para quando você vai fazer o monitoramento das métricas do seu ambiente. Tem muita coisa que você vai poder estudar que não dá para a gente passar aqui em uma única aula. Como eu acabei aqui desmarcando duas opções ainda nas nossas configurações aqui de CPU, então é só você salvar, né, ESC, dois pontos, e salvar o arquivo normal. Nesse caso aqui, eu vou precisar de reiniciar o MetricBit. Eu posso usar o cctl restart MetricBit, tá? Aqui, ou simplesmente eu posso executar MetricBit setup -E. Então eu vou executar aqui para ele poder reconhecer a nossa alteração, tá? Ele vai começar a jogar todos os logs aqui e mostrar que está comunicando lá com o nosso template. Aqui, ó, o IP do meu Elasticsearch é justamente esse aqui, ó. Ele faz a comunicação primeiro com o Kibana lá, ó, e logo em seguida ele vai mandando esses dados e atualizando. Então, já que a gente fez a configuração lá, passou pelas configurações do MetricBit, tanto de conexão aqui com o Elasticsearch como das configurações de coletas, a gente vai agora dar uma olhada nesse ambiente, como que ele fica dentro do Elasticsearch, né? Através do Kibana aqui. Então, só logar com usuário e senha, o meu já está salvo. Ó, aqui é a aparência, né, da tela inicial aqui de bem-vindo do Elasticsearch. Ele já mostra aqui várias opções que você tem para estar utilizando aqui no ambiente, mas vamos dar uma olhada aqui direto no MetricBit. Se a gente vir aqui no menu e vir na pesquisa, no Discovery, né, a gente consegue identificar o nosso host. Todos os dados que é jogado através do MetricBit, enviado pelo Elasticsearch diretamente, ele vai aparecer aqui, já está nos nossos index. Então é só selecionar o MetricBit, que é essa versão dele aqui. Beleza, aqui ele carregou todos os logs que é enviado lá e coletado pelo MetricBit. Ele jogou para dentro do índice e o Elasticsearch nos está mostrando aqui, visualizando todos os dados. Tá, olha a quantidade de conteúdo que tem aqui. É muito dado que ele consegue pegar. Se a gente der um expand aqui, ó, você vai ver que ele tem várias métricas, né? O índice começa aqui do MetricBit, a versão que a gente tinha falado lá, ó, 8.11.1 2023, e abaixo tem todos os processos que ele consegue capturar. Aqui a gente consegue já ver, ó, o hostname, né, que ele já pega aqui logo de início. Se a gente olhar aqui nos outros processos, ele tem aqui o hostname mais simplificado. Aí tem aqui o MAC, né, que é relacionado ao host. Todos esses MACs aqui estão associados a essa VM. Provavelmente porque ela tem um Docker, né, dentro dela. Dentro desse Docker tem vários containers, então provavelmente ele está associando isso aqui junto com o endereço da máquina. Serviços, né, ele já está pegando o tipo de serviço. Aqui ele já pegou alguns outros status, a versão do host. Realmente aqui o nosso Oracle Linux versão 9.3. E aí vai. Se a gente for olhar aqui, são inúmeros dados que ele consegue coletar da máquina. Isso tudo é referente a sistema, processo, placa de rede e aí vai. Então, se eu quiser selecionar aqui apenas o hostname da máquina, é só digitar host.hostname. Ele já vai me dar a opção aqui, é só clicar em adicionar.
Aí ele vai me mostrar o timestamp juntamente com o hostname. Se eu quiser outras opções, eu posso tanto procurar aqui, ó, dentro de Available Fields, ele vai te dar várias opções aqui que ele coleta, que ele pode estar mostrando os dados. Por exemplo, se eu buscar system.memory, ó, ele já começou a aparecer bastante aqui, bastante opções. Vamos ver aqui, por exemplo, system.memory total. Ele não me trouxe nenhum dado, aqui trouxe. É que ele pega algumas coletas, como está no Discovery. Eu posso também, vamos supor, se ele trouxer alguma opção em branco, eu posso clicar nesse menos aqui, ó, e eliminar. Então eu vou colocar aqui como, se caso existir algum cabeçalho em branco, eu não quero. Aí ele vai carregar para mim somente as memórias que tem o valor aqui, né, no campo. Olha aqui, como eu eliminei os campos em branco, ele trouxe aqui exatamente a quantidade de memória total da minha máquina, né? 10.9 GB aqui. Beleza, a gente conseguiu ver aqui o nome da máquina, memória, e se eu quiser ver o IP, será que ele puxa? Vamos ver aqui, se eu digitar host.ip, ele também já tem a field aqui, é só adicionar que ele vai mostrar os IPs aqui, tá? Beleza, aqui ele me mostra todos os IPs que está referente também à minha máquina. Lembrando que eu tenho a máquina virtual, né? Tem as placas de rede local, que ele já está pegando aqui do Docker, ó. E aqui também os números de IPv6. Tá, e com esses dados aqui agora, o que eu posso fazer? Já que a gente sabe quais são as tags que a gente pode selecionar, por exemplo, aqui, host IP, hostname, quantidade de memória, né? A gente até deixou aqui, ó, quantidade de memória total. Eu posso usar esses dados aqui para montar um dashboard. Então aqui no menu, a opção de dashboards, o Metric Bit, quando você inicia naquela opção Setup, que é o Metric Bit, Setup, se você executar ela a primeira vez na instalação, quando você configura esse ambiente aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dashboards que ele tem como padrão e vai fazer um load diretamente para o Kibana. Lembra que a gente fez essa configuração do Kibana e deixou em aberto? A gente setou o nosso IP, a gente setou aqui usuário e senha e também a configuração de porta do Kibana. Para esse momento aqui, ó, ele vai fazer toda a ingestão dos templates que ele já tem para o padrão na instalação e configuração do Metric Bit. Aqui são vários, tem para vários ambientes, mas quando você está fazendo para host, aqui já tem alguns também pré-configurados. Se eu digitar, por exemplo, System, que eu quero coletar dados de sistema, por exemplo, ele vai me dar a opção aqui, ó, Metric System Host Overview, né? Essa opção aqui, ele mostra bastante métricas referente à placa de rede, referente a CPU, memória, disco e aí vai. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui no dashboard. Eu vou criar um dashboard aqui do zero. Vamos lá. Vou criar aqui um novo dashboard. Beleza? Essa aqui é a página de criação de dashboard. Quando a gente faz essa parte de criação aqui, ele vai te dar vários exemplos para você criar, tá? Esse aqui a gente está começando do zero um dashboard. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que faz para configurar um dashboard pré-pronto. Então aqui eu venho criar a visualização. Nesse momento aqui, ele vai me dar todas as opções referente às minhas labels lá. Lembra que a gente viu aqui lá no Discovery, a descoberta dos logs? Então aqui eu consigo ver através daquelas mesmas informações. Por exemplo, se eu digitar host.ip, então eu vou adicionar aqui, ó, e ele já vai configurar aqui um dashboard para mim, vai me dar algumas opções. Aqui você tem várias opções também. Você tem como mostrar isso como tabela, você tem mostrar como barra horizontal, barra vertical, valores, métricas. Aqui você mostra aqui você mostra sobre linha e área e por aí vai. Tem várias opções mesmo de você montar isso daqui. Então se eu for colocar como tabela
a opção de host, e eu também vou colocar aqui o hostname, porque eu quero saber quais são as máquinas. Host.hostname. Vou adicionar aqui. Beleza. Assim que eu adicionei, ele também me mostra o hostname que eu tenho disponível. Isso são os dados coletados nos últimos 15 minutos, tá? Essa é uma máquina que a gente configurou também. Essa é a minha máquina local, meu notebook. Então, ele mostra aqui o meu hostname de cada máquina que está configurado. Mostra aqui o IP dela também, tá? E a quantidade de ocorrências aqui. Ah, mas eu estou visualizando isso aqui como tabela. Ok, eu posso visualizar isso aqui em forma de pizza também. Olha aqui. Ah, mas eu posso visualizar isso aqui também como barra vertical. Então, esses dados aqui, ele fica a seu critério para poder fazer. Vai depender do seu conhecimento da ferramenta e da sua criatividade. Porque os dados você já recebe ele em mãos. E aqui você tem a ferramenta para personalizar a visualização desses dados. Então, depois que a gente coloca aqui a opção que a gente quer, selecionando todas as informações que já vem pelo Metric Bit aqui, todas as fields, e por exemplo, selecionando as informações aqui através do modelo de gráfico que a gente quer ver, do modo de visualização escolhido aqui, então é só você vir aqui e salvar. Aí você vai salvar e retornar. Depois que você salvou e retornou aqui para essa área de criação, aqui tem várias outras opções. Beleza, ele acabou de salvar aqui o dashboard selecionado, está mostrando os IPs, está mostrando as máquinas. Se eu clicar nessa opção aqui, ó, ele vai reduzir, tá, de acordo com a quantidade de acordo com o item selecionado. Ele vai me mostrar apenas aqueles que eu selecionar, ou posso ver todos. Tem várias opções aqui em cima de adicionar painel, você pode colocar imagem, texto e por aí vai. Igual eu falei, a criatividade para usar aqui é enorme. Você tem que conhecer bem a ferramenta, porque os dados já estão nas suas mãos. Library, tem muitas opções aqui que já vem pré-configurado também, que você pode estar utilizando. E a que eu vou mostrar aqui para a gente dar continuidade é Control. Aqui você usa uma das fields para controlar o que você quer ver. Uma que eu acho interessante aqui nesses dashboards é, por exemplo, a hostname. Por que eu acho interessante o hostname? Exatamente quando você coloca aqui o hostname, ao invés de eu visualizar todos eles assim misturados, juntos, eu posso selecionar apenas o host que eu quero. Por exemplo, eu quero esse Brian Linux, que é o meu notebook aqui. Selecionei. Agora ele vai carregar todas as informações para mim aqui do Brian Linux e não vai mostrar mais do LK. Qual que é a leitura desse dashboard que ficou agora? Aqui é o meu host Brian Linux, que está mostrando aqui todos os IPs que está associado a essa máquina. 92.168.18.6, 172.18.01, 172.17.0.01 e a 192.168.18.91. Lembrando que esses IPs aqui realmente estão associados à minha máquina, justamente por causa da quantidade de VM que é associada a ela. Se eu pegar aqui, por exemplo, e abrir um terminal e eu digitar IP-BRA, você vai ver que todos esses IPs que tá ali, ó, tá associado aqui à minha máquina. Tá vendo? 172.17.01/16, cadê ele? 172.17.01, tá aqui. Se eu pegar aqui o outro IP, 92.168.18.91, foi o que a gente viu agora há pouco, 92.168.18.91. Beleza. Você já viu como que configura aqui o dashboard? Você pode criar várias áreas aqui e fazer um dashboard bem extenso. Logo depois é só salvar. Você vai dar um título para ele aqui, tipo meu primeiro dashboard. Se quiser colocar alguma descrição para incrementar aqui, deixar mais detalhado, você pode. Melhor dash do mundo. E salva. Assim que você salva esse dashboard, ele te apresenta essa mensagem aqui que está salvo. Se você procurar ele aqui nos dashboards recentes, ele vai aparecer. Mas se você também for em dashboard, como a gente viu naqueles modelos que já tinha, ele vai aparecer aqui, ó, meu primeiro dashboard, melhor dashboard do mundo. Tá, mas eu não vou te mostrar só isso aqui, era só para te dar um exemplo rápido.
Então vamos pegar um padrão de dashboard que já tem aqui e eu vou te mostrar como configurar ele, que é super simples. Eu vou digitar aqui System, que eu quero um dashboard de sistema, e eu vou usar esse dashboard, esse aqui, Metric System, Metric Beat System, Host Service Overview. Vamos lá. Então é só clicar nele aqui. A primeiro momento, tudo que tiver aqui ele vai trazer como vazio. Ele vai dar um erro aqui na solicitação. Tá vendo que está um vermelho aqui? Então esse ponto vermelho aqui é justamente porque ele não tem nenhum índice associado ao dashboard. Pode ser o melhor dashboard do mundo, porém, se não tiver o índice, ele não vai conseguir puxar os dados que ele quer puxar. Olha aqui, ó, no result found. Ele não achou nenhum resultado, nenhuma pesquisa, nenhum log, nenhuma informação, zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse canto direito, editar a visualização, o dashboard já está tudo pronto. Eu só preciso de associar os dados àquele dashboard. Então, se você perceber, as informações aqui no Metrics, que é onde você coloca o seu índice, ela não está correta. Então é só mudar para Metric Beat, que é o seu índice. As opções dele já está pré-configurado. Se você perceber aqui, está escrito CPU Usage, né? Essa configuração aqui ela é justamente para uso de CPU. E assim a gente vai fazer para todos aqueles outros lá. Eu vou acelerar o vídeo, é só você, depois que colocar aqui essa informação do Metric Beat, que é o seu índice aqui, ele já vai pré-configurar. Se você quiser trocar alguma coisa aqui também, trocar a informação selecionada, é só você remover esse daqui, tá? No caso você removeria aqui, ó, e adicionar um novo, como a gente fez lá no campo de pesquisa e fez para criar o primeiro dashboard. Então é só você salvar, né? E assim a gente vai fazer para todos os demais, tá? Vou acelerar o vídeo aqui porque senão fica muito longo. Olha só que bacana que ficou o nosso dashboard, pegando todas aquelas informações lá que a gente já recebe padronizadas do Metric Beat, né? A gente só tem que pesquisar um pouco mais aqui como que faz essa configuração, mas não muda nada do que eu falei lá para vocês. É simplesmente você editar, adicionar o índice e pesquisar qual que é a função que você quer. Aqui a gente fez configuração de CPU, configuração de memória, de disco, uso de disco. Também aqui da parte de CPU a gente pode montar como tabela, né? Como eu tinha mostrado para vocês anteriormente. O uso aqui de CPU, System Load. Se eu quiser ver apenas, eu quero de 5 minutos apenas, é só eu clicar aqui, né, nos demais. Ele vai me mostrar só o de 5 minutos, então muito bacana. Aqui embaixo a gente colocou alguns processos de memórias, qual que está consumindo mais. Java não é novidade, né? Sempre está consumindo bastante aí. Aqui tem esse processo do Metric Beat também, que ele também mostra o seu uso, e você pode perceber que ele é classificado aqui por maior consumo, né? Então, memória, uso de memória, essa informação que está aqui, vamos descer um pouco mais. Aqui é a parte de disco, o que está consumindo mais, qual é a partição que está consumindo mais ou não. Ele também mostra, consegue listar todas as partições aqui. Logo abaixo a gente tem algumas informações sobre RAID, né? Tráfego de pacotes, entrada e saída. Então a gente consegue ver nossas placas de redes aqui também, virtuais ou físicas que você tiver. Ele vai mostrar aqui por inteiro. Agora, lembra que eu falei para vocês lá no início, que é a hora que a gente configura os controles, né? Os controls. Por hostname, o que eu acho bacana é esse aqui, ó. Aqui está selecionado ELK, né? Se eu colocar aqui dos últimos 15 minutos, ele ainda vai me mostrar aquele outro host, que é o meu notebook, o Brian Linux. É só eu clicar aqui, ele vai me mostrar as duas informações aqui. O interessante é, nesse caso, quando ele seleciona mais de um host, então ele vai mostrar a média de consumo de cada um deles. Aí você vai conseguir puxar aqui qual que é a média, esses dados vão mudar. Então tudo que vai alterar, ele vai mostrar mais placa de rede, vai mostrar mais processo. E se eu quiser apenas mudar as informações aqui, agora eu quero ver o host Brian Linux, não quero ver mais o LK. Então é só selecionar o que eu quero aqui, dar um refresh, ele vai atualizar as informações aqui para você, te trazendo aqui todos os dados que você precisa.
Então era isso que eu queria mostrar para vocês aí sobre o Metric Bit, tá? Se você gostou dessas informações e você quer saber mais sobre algum dos bits do Elastic Stack, então deixa no comentário aí que a gente grava um próximo vídeo de apresentação. E se você quiser saber mais detalhes mesmo, de forma de aula, então deixa no comentário que a gente vai gravar uma aula mais detalhada, justamente para te mostrar todas as informações sobre esse bit que você gostou, ou até mesmo sobre o Metric Bit ou a configuração do Elasticsearch. Deixa a sua ideia aí do que você quer ver, que a gente traz no próximo vídeo. Abraço, valeu, tchau, tchau.